Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. O anúncio do novo secretariado de João Campos segue repercutindo. Mário Flávio. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Renata, daqui a pouco, dentro do Cidade Entrevista, a gente vai falar às 11 horas sobre a contemplação dos partidos políticos nesse secretariado de João Campos, né? Como ele fez para montar e abrir espaços e fazer até um comparativo, por exemplo, com o governo de Raquel. Raquel privilegia técnicos, com poucos espaços para os partidos, digamos assim. Já João Campos ele tem uma linha diferente. Os partidos foram amplamente contemplados. E dentre esses partidos, né, o mais contemplado foi o PT, inclusive mais do que o próprio PSB do João Campos. O PT ele ficou com 2 secretarias e também com a indicação, né, de como ele nomeou o Marco Aurélio Filho. Lembra do Marco Aurélio, meu amigo, Lucas Medeiros? Sim. Ele dizia: pasmem, ouvintes. O filho dele, Marco Aurélio Filho, foi nomeado secretário de Direitos Humanos e com isso ele abriu uma vaga para um vereador do PT. Lembrando que Marco Aurélio Filho é do PV, mas como existe uma federação PV, PCdoB e PT, o primeiro suplente era do PT, então ele contemplou o PT com 2 secretarias e, ao mesmo tempo, conseguiu abrir espaço para um vereador do PT. Então foi um gesto, para lá de gesto, digamos assim, que o João Campos fez com o PT. Tá? Então, contemplando aí com 2 secretarias e ainda abrindo vaga para um vereador na Câmara Municipal. Mostrando que nenhum petista pode reclamar de espaço no governo. Aliás, só tem um que vive reclamando, né? Que é o João Paulo, ex-prefeito do Recife, que é doido para ir para a base de Raquel, mas aí vive reclamando na imprensa do governo de João. Mas, depois de ontem, com o fechamento desse secretariado, ficou bem difícil para João Paulo, porque se ele não deu a vaga de vice ao PT, né, mas ele contemplou aí o partido amplamente, inclusive o PT emitiu uma nota dizendo: olha, nós queremos esses 2 aqui como secretários, e João atendeu o pedido. Foi Oscar Barreto e também vou ver como é o nome do outro aqui, porque não é tão conhecido assim, porque era um secretário executivo, mas que foi contemplado, né, com uma nota inclusive do PT, o Felipe Cury, né, foi nomeado aí como secretário da Habitação e também, né, Renata, contemplando aí o Oscar Barreto. Então, o que o PT pediu no Recife, o João Campos disse: toma, ainda foi mais além, ainda conseguiu nomear um vereador. Então, às 11 horas, gente, do Manhã Cidade Entrevista, a gente vai falar aqui sobre como ficou aí a dança às cadeiras na questão do que diz respeito à cobertura política do João Campos, né, como foi que ele montou esse governo. Renata, ontem os governadores do Nordeste assinaram uma carta em apoio ao presidente Lula e Raquel Lira está incluída nesse meio. A favor daquele decreto, né, que diz respeito à questão das armas, né, que regula o uso de armas principalmente pela força policial. Existe uma crítica muito grande, né, do governo Lula, principalmente. A gente sabe que é um governo que tem uma dificuldade imensa com a polícia militar, com os próprios militares, né, e é um governo que ele não é muito simpático, digamos assim, a questão da polícia militar. E esse decreto ele diz que, entre outras coisas, falando bem no popular, né, que o policial só deve usar a arma em último caso, né, e foi desencadeou aí com a crise que teve no Rio de Janeiro, né, com várias situações em São Paulo também. Só que o Brasil segue dividido. Enquanto os governadores do Nordeste assinaram essa carta ontem, né, a gente sabe que o Nordeste é uma região que é amplamente lulista. Dos 9 estados, só Raquel, que não está na base de um partido de apoio que apoia diretamente Lula, o PSDB é oposição ao governo Lula, mas os outros 8 governadores aí que fazem parte desse consórcio Nordeste assinaram essa carta. Já os governadores do Sul e do Sudeste, eles disseram que o projeto é inconstitucional e vai tirar a autonomia dos estados. Então, se de um lado tem gente reclamando, do outro o presidente recebeu esse apoio aí dos governadores do Nordeste. Eu ainda não vi nenhum bolsonarista reclamando de Raquel, né, porque ela assinou essa carta, porque a gente sabe, né, que os bolsonaristas aqui, eles reclamam, mas no final eles estão sempre apoiando a governadora Raquel Lira. Eu tenho minhas
minhas controvérsias aí, né, a respeito desses projetos, né? Acho que ele precisava ser mais discutido, né? E acho que o policial, repito, ele deve ser mais valorizado e não só pegar as coisas ruins que aparecem dos policiais e colocar como se a corporação toda fosse aquilo ali. Eu penso bem diferente dessa história aí, mas o fato é que o Nordeste apoia, Sul-Sudeste não apoia muito essa história aí do projeto do presidente Lula, do decreto, na verdade, do presidente Lula. Ontem é uma notícia triste, né, para a cidade de Agrestina, Renata, é que morreu o vereador Givaldo Leite, né? Ele tinha 74 anos, né, estava doente, né, acabou morrendo por falência múltipla dos órgãos, foi reeleito no pleito desse ano, um aliado em conteste aí, né, do prefeito de Agrestina, Josué Mendes, ia para o 7º mandato. Então ontem o pessoal foi pego de surpresa com a morte do vereador, está internado no hospital lá mesmo de Agrestina, e aí quem vai assumir a vaga dele é o suplente Josenildo Neri, que acabou ontem, o prefeito Josué Mendes, inclusive, ele solidarizou aí, Renata, com essa história. E o corpo dele está sendo velado na Câmara Municipal da Agrestina e o sepultamento está marcado para hoje, às 4 da tarde, no cemitério Cônego Júlio Cabral, conhecido como Cemitério Velho. Então aqui a gente se solidariza com os parentes aí do vereador e os amigos também, né, que lamentaram isso. Só para restar também, Renata, já que a gente falou aqui de uma morte, né, restar também aqui o voto de pesar para a família de seu Luiz Marceneiro, né, seu Luiz Rodrigues, que era irmão de Ezequias Rodrigues, né, ali da Rua do Sapo, e ele teve um AVC no fim de semana e acabou falecendo ontem, né, bastante conhecido porque ele montou vários estúdios de rádio aqui de Caruaru. Rádio e TV. Rádio e TV, né, e o sepultamento, ele vai ser às 11 horas da manhã e o velório está acontecendo na Igreja Congregacional Vale da Bênção Central, ali no São Francisco, tá? Então aqui os nossos votos de pesar para a família de seu Luiz Marceneiro, né, que fez vários estúdios aqui de rádio, de televisão e por aí vai. Renata, e hoje acontece uma importante reunião, hoje à tarde, que vai envolver a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, a Compesa, a APAC e a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco. Vai acontecer uma entrevista coletiva e eles vão falar da estiagem severa que afeta parte dos municípios aqui do estado. Nessa coletiva serão detalhadas as ações e esforços que já vêm sendo empreendidos até o momento para a mitigação dos impactos e serão ainda explanadas as previsões e prognósticos climáticos para os próximos meses. Tá? Então vem seca por aí, então vamos economizar água, né, para o governo chamar e fazer esse anúncio, porque a situação não está boa. Né, porque tem gente para quem já está sem água nas torneiras, Jesus amado. É verdade, então a gente vai amanhã com certeza repercutir essa história, né, porque essa entrevista coletiva vai ser no final da manhã de hoje. Vai ser hoje à tarde. Hoje à tarde, né? A entrevista coletiva vai ser hoje à tarde, então amanhã a gente traz os detalhes aqui para vocês. Renata, também, hoje pela manhã, acontece a definição final, né, de como vai ser a montagem da chapa aí que vai apoiar Bruno Lambreta, tá? Para a eleição da Câmara. Detalhe, é que o vereador Ricardo Liberato vinha articulando aí nos bastidores, mas emitiu uma nota que até agora não entendi muito, como se ele não fosse candidato à eleição da mesa diretora. O fato é que repercutiu mal, principalmente nos executivos estadual e municipal, que está todo mundo aí praticamente apoiando, né, o vereador Bruno Lambreta, seja da base do governo da oposição, e Ricardo Liberato insistindo com essa tese aí de candidatura. O fato é que pegou mal, né, e o pessoal reclamou bastante aí no governo dessa história, dessa candidatura. Ricardo Liberato emitiu uma nota no fim de semana insinuando que nunca foi candidato, mas eu mesmo entrevistei o vereador na diplomação, com ele informando que tinha intenção de ser candidato a presidente da Câmara. Não, veja, ele não disse que não era, mas ele deixou a entender que em nenhum momento ele falou que tinha intenção de disputar. E essa nota veio após essa foto que a gente vai mostrar agora, que é um almoço que teve aí antes, né, desse fim de semana, que reuniu praticamente toda
a bancada de vereadores que vai ser tomar posse no dia 1º. Tem aí o Anderson Luiz, né, que já foi anunciado como pré-candidato, inclusive, a deputado estadual pelo prefeito Rodrigo Pinheiro. Tem lá atrás o Gilvan Calado, que é presidente, o Anderson é presidente do Podemos, o Gilvan, que é presidente do Avante, os dois que são super secretários agora, digamos assim, no próximo governo de Rodrigo Pinheiro. Tem lá o Osmarino Lamartine lá atrás e ainda tem o Pedro Augusto, eles que são presidentes de partidos aí que fizeram parte da composição. E aí nesse almoço, com o Bruno Lambreta, estão vários vereadores que foram eleitos, alguns reeleitos, alguns novatos e 2 da oposição, que é o Fagner Fernandes e o Tafarel, né? E aí tem Silvio Nascimento também, que é da bancada de independência. Enfim, os vereadores estão... Esse almoço aí selou praticamente o apoio total a Bruno Lambreta. E após essa foto, Ricardo Liberato disse, olha, não é bem assim, eu nunca disse que era candidato para valer e tal. Mas enfim, acho que não vai rolar essa história mais não dele. Não. É isso. Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.